começa a agir no nosso meio e como Ele assim faz. Hoje ainda comentei com o pastor, é muito difícil, é quase que assim, é uma missão quase que impossível, a gente ouvir a voz de Deus e ministrar a igreja. Por que eu digo quase que impossível? Porque, gente, transmitir à igreja a vontade do Senhor pode muito bem ser confundido com a vontade do homem em ministrar algo que está no coração dele. Então sempre fui muito zeloso com isso, sempre fui muito temoroso com essa questão, porque eu não quero jamais tomar o lugar de Deus na sua casa. Nós estamos na frente de um ministério, na frente de um trabalho, mas sabendo que o Deus Todo-Poderoso nos constituiu aqui para quê? Para representarmos a sua vontade e para que a vontade dele se cumpra na igreja. E eu louvo o nome do Senhor porque nesses últimos meses, aliás, últimos não, nesses primeiros meses no qual esse trabalho tem sido desenvolvido, e ele tem crescido graças ao Espírito Santo de Deus que tem trabalhado na nossa vida e tem nos ensinado a andar em conjunto, né? Gente, nós não nos falamos muito no ministério durante a semana. A gente ora, a gente de repente troca alguma experiência no momento de oração, olha, eu senti isso, vamos orar por isso, coisa e tal. Mas ninguém se interfere no que se diz respeito a ministrar a palavra. Nenhum de nós fala, olha, eu acho que você deveria ministrar tal coisa, ou isso, ou aquilo. Eu creio que todo mundo que já teve a oportunidade de estar ministrando aqui, aqueles que virão, no nome de Jesus, né, vai passar por essa situação, por essa experiência de não ter ninguém no seu pé, falando, eu acho que você deveria ministrar tal coisa, ou por favor, ministre a respeito disso. Porque eu creio assim, se fosse para eu indicar uma ministração, eu mesmo ministraria. Né? Foi desde a primeira vez, né, Fê, que a gente já falou isso. Ela falou assim, o que eu ministro? Eu falei, você ministra o que você achar do Espírito Santo. Porque se fosse para eu dizer a você o que é para ministrar, então eu mesmo faria. Porque eu creio que nós precisamos ser canal de bênção na vida de outras pessoas. Canal de bênção. A fonte é Deus. Nós somos o canal. Então eu vejo assim que a gente deve fluir nesse sentido. E o que eu quero dizer com isso? É impressionante como as coisas vão se juntando. Desde o momento da oração, desde o momento do louvor. Eu creio que eu poderia fechar a Bíblia agora e a gente poderia ir para casa. Porque tudo que eu vou ministrar fala muito a respeito do que o Marcelo estava falando aqui. Gente, aí eu fiquei assim, será que ele viu alguma coisa ali no meu rascunho? Ou será que de repente, a hora que eu estava orando aqui na igreja, ele chegou e entrou e ouviu? Mas não é. Eu vejo que é o Espírito Santo dando a diretriz do que deve ser ministrado. O que nós precisamos ouvir da sua voz. Então, se você aqui hoje está, se sinta privilegiado, porque eu creio que Deus ele quer transformar a nossa vida numa profundidade, naquela profundidade onde nós não tenhamos mais controle da nossa própria vida. Como assim? Gente, a gente esteve no Biuá, e eu ria muito, não por maldade, mas eu ria da forma que a Helena ela ficava ali na água. Às vezes ela afundava e voltava umas 2, 3 vezes, o Marcelo só olhando para ela estava se afogando, na verdade. Mas ela não pedia ajuda. Mas naquele momento assim, o Espírito Santo sempre ministra no nosso coração muita coisa. Eu acho que é essa proporção que Deus quer que nós avancemos nas águas do Espírito. Numa proporção onde a gente perca o controle de si mesmo. Onde a única coisa que a gente pode contar é com o próprio Deus levando a mão assim, pegando, arrastando, tirando para o lugar mais raso, onde a gente possa ser movido pelas mãos do próprio Deus. Eu acho que é essa profundidade que a gente deve entrar, sabe? E hoje a gente está num ambiente realmente assim que a gente quase que pode tocar a presença do Espírito Santo de Deus. Mas por quê? Porque eu vejo que Ele quer falar conosco dentro de áreas da nossa vida que nos tirem da prisão de uma cadeia chamada religiosidade. Religiosidade é uma prisão na vida do homem, onde se estabelece um Deus que estabelece ordens e regras que se você não respeitar, você vai morrer. É isso sim, mas não dessa forma que tem sido passada, gente. Nós temos que ter a consciência que nós estamos num relacionamento com um Deus que nos ama, com um Deus que deu de tudo de si em prol a nossa vida, a nossa existência. Uma coisa a gente lê João 3,16 que diz assim que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho. Uma outra coisa é a gente ir lá para o livro de João, também
e diz assim: não existe maior amor do que esse, de alguém dar a sua própria vida em prol dos seus amigos, em prol daqueles que ele ama. Uma coisa é Deus ter dado o Filho, uma outra coisa é Jesus ter se dado a si mesmo por aqueles que ele ama. Então esse nível de relacionamento que a gente deve entrar. Há um Deus que nos ama de tal maneira que ele se deu por nós. Ele se doou por nós. Para nos escravizar? Claro que não, para nos libertar. A liberdade que existe em Cristo Jesus, pelo amor de Deus, Manuela, a liberdade que existe em Cristo Jesus, ela quer nos alcançar. E nós temos tido assim uma experiência bem bacana em Deus querendo nos libertar da nossa total ignorância. E conhecereis a verdade vos libertará. Porque não é a intenção de Deus nos aprisionar, mas nos libertar. Para que a gente tenha um relacionamento com Ele, uma intimidade, e não um momento de escravidão. Hoje a gente estava falando aqui um pouquinho sobre isso, gente. A igreja é uma escola, é um abrigo, onde a palavra é ministrada para quê? Para que a gente possa conhecer desse Deus e alcançarmos a glória dele. Nós fomos salvos pelo sangue do Cordeiro, amém? Nós somos salvos por Cristo. Agora nós estamos passando por um processo, e esse processo nós vamos entender hoje. Que processo é esse? O processo da santificação. E nesse processo da santificação não tem como você exigir de alguém a glória, já não tem como. Não tem como. O que é santificação? Aonde você está lutando contra o pecado que quer te arrastar para a morte. Não existe pessoas perfeitas aqui. Poderia começar com esse texto de Isaías 6. Poderia começar com ele. Aonde o profeta chega diante do Deus Todo-Poderoso. A hora que ele vê Deus, ele fala: misericórdia da minha vida. Ai de mim, Senhor, que vou perecendo. Porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Qual é a revelação que está em cima desse texto? Não existe revelação, a não ser uma, de que Deus se revelou a Isaías e ele se constrangiu com aquela situação de estar na presença de um Deus santo e ele reconhece que ele é pecador. Gente, ele começa o texto de Isaías começa dizendo assim: o jumento conhece o seu dono, mas Israel não conhece o seu Deus. Ele começa xingando o povo de pior que um jumento. Ele era da boca pesada. De repente ele reconhece aquilo e diz: Senhor, ai de mim que vou perecendo, por isso eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Então Deus veio e o purificou. Eu estou falando de um profeta que tudo que ele disse está acontecendo agora. Um homem que foi usado pelas mãos do próprio Deus para prever a vida de Jesus Cristo, para ver toda a situação que está acontecendo agora. Um homem que foi usado por Deus de uma forma tão magnífica, de repente ele se apresenta para Deus como um homem puro. E vamos falar um pouquinho sobre isso. Abre sua Bíblia no livro de João. 2 Coríntios. 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 7. Manuela? Coríntios 12, versículo 7 em diante. Aliás, do versículo 1 é muito bonito esse texto, mas eu vou começar do 7 para a gente se adiantar um pouquinho. 2 Coríntios 12, versículo 7 diz assim. Amém? Vocês encontraram? Júnior? Encontrou? Deixou? Júnior Cris. Encontrou? Semana que vem, então, se prometeu, tá? E para que me não exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor, para que se desviasse de mim, e disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa nas fraquezas. De boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades,
nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então eu sou forte. Amém? Pai, essa é a Tua palavra. Eu oro para que o Teu Espírito continue ministrando os nossos corações, a começar pela minha própria vida. Pai, em nome do Senhor Jesus, faz aquilo que está no Teu coração. Nós Te damos total liberdade. E não nos permita sairmos deste lugar da mesma forma que entramos, e nem levarmos uma vida a partir de hoje da maneira que estávamos levando, mas que cada dia na Tua presença nos leve a sermos consumidos, a sermos cheios do Teu Espírito, a sermos inundados pelas Tuas águas na Tua presença, e possamos assim viver uma vida plena em nome do Senhor Jesus Cristo. Assim eu te peço e assim eu glorifico o Seu nome, e assim nós damos toda a liberdade para que o Senhor fale conosco em nome de Jesus. Amém? Queridos, quando Paulo ele faz essa declaração acerca de si mesmo, aliás, quando eu li esse texto pela primeira vez, isso me constrangeu muito. Mas eu creio assim que Deus ele vai nos levando a níveis diferentes no seu reino espiritual. Como assim? Eu não creio que a gente só chegue num nível e pare por ali. Não, eu creio que a gente vai crescendo na montanha da fé, na montanha do relacionamento com Deus. E como toda montanha, a gente vai subindo e alcançando os lugares mais altos, que vai nos dando uma vista diferente do lugar que a gente está. Nós estamos em Deus e a gente vai subindo. E como a gente vai subindo, nós vamos tendo uma visão diferente daquilo que está acontecendo à nossa volta no reino espiritual. Então, minha intenção não é invalidar outras ministrações acerca desse texto. Pelo contrário, eu estou aqui hoje colocando o meu ponto de vista. E diante desse ponto de vista, para a gente retirar algum benefício nas riquezas da palavra de Deus. Então, existem várias interpretações e de nenhuma forma isso é errado. De nenhuma forma, não estou dizendo que é errado. Eu estou aqui expondo o meu ponto de vista. Porque esse texto sempre chamou muito a minha atenção. Por quê? Porque fala de um espinho na carne. Fala de algo que, ele diz assim, foi-me colocado um espinho na carne, mensageiro de Satanás. À primeira vista, dá essa impressão de que o próprio Deus colocou isso na vida dele para ele não se orgulhar. Dizendo assim, eu vou colocar isso aqui em você, e você, olha, você toma jeito, você vê que eu sou Deus, você é Paulo, e que essa situação na sua vida só acontece porque você é mortal, então você fica na sua aí. Dá-se a entender que esse espinho na carne é colocado como um limite na vida dele. Eu fiquei muito, não vou dizer pensativo, incomodado, vou dizer a palavra correta. Vou falar a verdade, eu me sentia muito incomodado com esse texto, porque eu pensava, puxa, então Deus colocou algo na vida dele para limitar ele, como é que é isso? E há vários anos eu tenho meditado nesse texto, e cada vez Deus ministra algo diferente, mas dessa vez foi algo assim peculiar, muito especial, que eu quero compartilhar com você. Gente, eu estou falando de Paulo. O cara tinha umas revelações assim que, diante de Deus, diante dos homens, esse homem foi usado com muito poder. Tanto que ele foi usado para escrever 13 cartas, e as 13 cartas estão aqui, inspiradas pelo Espírito, e hoje nos serve assim de um referencial tremendo na fé. Tremendo. Só que ele, quando ele faz essa declaração, como é que estava o coração dele nessa situação? Será que ele achava que era Deus que tinha colocado esse mensageiro, um mensageiro de Satanás? Eu creio assim que ele devia estar com o coração bem perturbado, né, para fazer essa colocação, mas de todo ele não estava culpando Deus, não. Ele não estava culpando Deus. Ele estava com o coração perturbado por alguma situação que estava envolvendo a vida dele, que alguns teólogos chamam de enfermidade. Alguns teólogos falam que ele tinha alguma enfermidade nos olhos, porque lá em Gálatas ele diz assim, eu bem sei que vocês, se pudessem, tirariam o seu próprio olho e me dariam, para que eu fosse sanado pela minha própria vida. De repente, poderia ser, mas eu vejo hoje, aliás, eu tenho visto, que talvez não. Que talvez esse espinho na alma de Paulo pudesse ser algo de uma forma espiritual, assim dizendo, porque no versículo 10 ele está dizendo isso. No versículo 10 ele está dizendo assim, pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições. Porque se fosse uma enfermidade, alguma doença, estaria contradizendo o que a palavra do Senhor diz, que pelas suas pisaduras somos sarados. Que Jesus morreu pelas nossas enfermidades. Então Deus não iria colocar uma enfermidade na vida de Paulo. Não iria colocar.
Eu creio que na vida de Paulo, querido, existia uma cicatriz do seu passado. Ele estava aqui reconhecendo, como o presbítero falou hoje ali, alguma situação, alguma circunstância, alguma fraqueza que existia na vida dele, que Satanás usava daquilo para esbofetear ele, dizendo assim: está vendo, você é imperfeito, está vendo, você é uma pessoa limitada, coisas que na minha vida e na sua vida também podem existir, até o dia de hoje, aliás, sempre existirão. É uma mentira poder pensar e poder ministrar algo na vida das pessoas, dizendo assim: venha para a igreja que Deus vai resolver o seu problema. Deus nunca ele prometeu isso. Nunca. Ele diz para mim onde está a palavra. Inclusive o que ele fala em Mateus é: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. O que significa aliviar? Eu vou te ajudar. Eu vou te ajudar. Pega o meu fardo, pega o meu jugo, que é mais leve. Eu vou pegar o teu, mas nós vamos seguir juntos. Você tem algumas limitações na sua vida. Tem alguns problemas que você vai ter que enfrentar. Gente, nós não podemos viver um mundo de conto de fada dentro da igreja. Esse é o problema de muitas pessoas se afastarem de Jesus. Porque é criado na mente dela um mundo de fantasias, que Deus vai te enriquecer, que Deus vai fazer isso, que Deus vai fazer aquilo. Ele vai enchendo o coração de falsas esperanças. E quando ele não é suprido, o que acontece? Estou fora. Nós precisamos entender que Jesus ele veio para nos libertar da maldição do nosso pecado. Ele veio tirar de sobre nós um jugo, um fardo, a qual nós não poderíamos carregar, que era a morte por causa do pecado. Então ele veio e pagou essa dívida. Ele pagou a dívida na cruz do Calvário. Então aquele pecado, a maldição do pecado, que era a morte, o distanciamento de Deus por causa do pecado, foi pago na cruz. Agora, existe algo na nossa vida chamado santificação, que é esse tempo que nós estamos hoje. O que Jesus fez na cruz se chama redenção. Então quando você levanta a mão e diz assim: eu reconheço o Senhor Jesus como meu único Senhor e Salvador, reconheço que pelos meus pecados Ele morreu na cruz, e hoje eu tenho como único Senhor e Salvador da minha vida, e eu peço que o Senhor confirme meu nome no livro da vida. Então é nos dado o quê? A redenção. E uma outra ocasião eu vou ministrar sobre isso, sobre a redenção. Agora, nós fomos comprados pelo sangue de Jesus. Agora acabou? Está tudo certo? Só se, como o ladrão que morreu do lado de Jesus Cristo, ali crucificado, essa mesma situação acontece com você. Recebi Jesus, vou embora, vou morrer. Agora, se você não é um desse ladrão, que está do lado de Jesus, que você foi crucificado e morto assim que se converteu, se você agora está aqui na minha frente, e eu creio que Deus vai acrescentar muitos anos de vida, saiba que existem situações e circunstâncias que virão sobre você. Inclusive, espinhos na nossa carne. Eu quero simplificar para você isso, porque não é um trabalho muito fácil. Então hoje eu falei com a pastora, quanto mais a gente vai crescendo em fé, quanto mais Deus vai nos levando a outro nível, mais vai ficando difícil a gente explicar aquilo que a gente vê, aquilo que Deus fala conosco. Mas eu creio que uma unção especial foi deixada nesse lugar hoje, que vai nos ajudar a simplificar essa história, em nome de Jesus. Amém? O que eu quero dizer com esse espinho na carne? Gente, não foi uma pessoa, não foi duas, não foi três. Já vi na internet, várias pessoas já falaram comigo. Uma afirmação de que por um certo tempo, um curto tempo na minha vida, eu concordei. Porém hoje eu não concordo mais. Onde existe aquela afirmação dizendo assim, não sei se você já ouviu, não estou aqui sendo de forma nenhuma preconceituoso, apesar de que hoje eu vejo que o meio que nós vivemos do Evangelho é muito preconceituoso. Já começa a falar assim, pessoas do mundo. Se você não está nesse mundo, você habita onde então? Essa questão, pessoas do mundo, eu sei que é um termo usado para as coisas mundanas. Gente, mas eu não gosto desse termo. Porque todos nós, eu gosto do Evangelho que nivela todo mundo. Pastor, presbítero, diácono, bispo, nivela todo mundo. Qual que é esse Evangelho? Aquele que diz em Romanos que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então todos nós estamos num caminho. Qual caminho? Alcançar a glória do Senhor. Entrar no reino de Deus. Isso está tudo nivelado. Por isso que eu creio assim que quando a palavra de Deus diz que o Senhor vai anivelar, aplanar
todos os terrenos, ele está dizendo isso. Que não existe grande, não existe menor, vai aplanar todo mundo. Então eu creio assim que todos nós estamos no mesmo barco, estamos no mesmo nível de pecadores. Nós estamos no pecado. Eu tenho no meu meio de amizade, eu tenho muita amizade lá no Brasil com homossexuais aqui também, tenho amizade com católicos, com protestantes, com macumbeiro, de umbanda. Eu tenho amizade com uma porção de gente. E isso não faz de mim uma pessoa inferior, pelo contrário. A minha fé não tem nada a ver com a fé das outras pessoas. Eu sempre digo para Deus assim, Senhor, eu não sou o dono da verdade. O dono da verdade é o Senhor. Então, assim que as pessoas quiserem saber da verdade, que é o Senhor, eu estou aqui para facilitar a vida delas. Mas eu não posso me colocar num nível de ser melhor que as outras pessoas. Jamais. Então, eu tenho amizade com muita gente. Tenho parentes homossexuais, tenho amigos homossexuais, amigos do catolicismo, do espiritismo, enfim, eu tenho uma ampla rede de amizade. Entendeu? Eu não tenho preconceito nenhum contra isso. Não tenho, nunca fui preconceituoso. Amo todos igualmente, só que a minha fé é a minha fé. Aquilo que eu acredito é aquilo que eu acredito e ponto final. Da mesma forma que eu respeito a todos, as pessoas também me respeitam, e isso que é muito gostoso, esse respeito mútuo. Mas então o que eu vou falar aqui não é acerca de preconceito nenhum, entendam bem. Não estou sendo preconceituoso. Mas eu já ouvi muitas pessoas dizendo assim, que uma pessoa homossexual, a partir do momento que ela se converte, é mais difícil para ela se manter na fé. Eu acho que você também já deve ter ouvido isso. Uma pessoa, quando ela é homossexual, a pessoa fala assim, puxa, é mais difícil para eles, né? Depois eu fiquei pensando, por quê? Mais difícil para eles. Se para quem veio do catolicismo também é difícil. Se para quem veio de um ambiente de alcoolismo, também é difícil. Prostituição também é difícil. Ou seja, gente, nós somos marcados por uma vida de pecado. Nós somos marcados por uma vida longe de Jesus Cristo, onde o pecado nos marcou. Quando você se casa com uma pessoa, aliás, você não. Uma pessoa, ela se casa a primeira vez, vive com essa pessoa 10 anos, depois ela larga. Ela viveu 10 anos com essa pessoa. Como é que você quer que ela esqueça tudo de uma hora para outra? Ela teve uma ligação de carne com essa pessoa. Eu quero dizer para você, querido, que na nossa vida longe de Cristo, nós viemos de um ambiente, nós viemos de situações que marcaram a nossa vida. E isso é o espinho na nossa carne até o dia de hoje, que Deus quer nos revelar. O que Paulo estava querendo dizer é, de repente o que Paulo poderia estar querendo dizer é, às vezes ainda eu sinto uma tentação tremenda a pecar. Ainda às vezes eu sinto na minha carne, porque ele diz em vários textos aqui que ele esbofeteava a própria carne, que a luta dele era, ele subjugava a sua própria carne, a sua servidão, porque ele estava tendo lutas internas, lutas que você e eu também temos, gente. A maior mentira é dizer que assim que você se converte, o seu pecado já não mais tem poder sobre a tua vida. Mentira, mentira. O pecado sempre vai querer dominar você novamente. Sempre vai querer me dominar novamente. Existem espinhos na nossa carne que você não pode confundir isso como você estar em pecado. Tentação é uma coisa. Pecado é outra coisa completamente diferente. Tentação é você se sentir atraído. Tentação é você consumar o pecado. Mas peraí, pastor, a Bíblia não fala que se você já pensar numa pessoa em uma mulher ou uma pessoa que não seja seu cônjuge, você já está em adultério? Porque você já consumou o pecado dentro da sua própria mente. Então, para consumar na carne, mas é questão de pouco tempo. Agora, uma outra questão é você se sentir tentado. Porque as pessoas hoje deixam de estar na igreja, porque existe na vida delas, como na minha vida, como na sua vida, o mensageiro de Satanás. Satanás tem usado algumas situações e circunstâncias que um dia fizeram parte da nossa vida, da nossa história, para tentar nos barrar. Tá vendo, Marcelo? Você ainda fala besteira. Mentira que você é convertido, essa história de que você é crente, você fala piadinha, você ri de piadinha, e de uma certa forma Satanás está esbofeteando a nossa cara. Tá vendo, bonitão? Você ficou nervosinho, né?
Então quer dizer, você não está convertido, não. Ninguém de nós estamos 100% convertido. Nós estamos passando por um tempo de santificação. A pessoa se converte, a gente estava falando com a dona Tata, do catolicismo. Quantos anos de catolicismo? Me converti a Jesus Cristo. Tenho Ele como meu Senhor e Salvador. Minha Nossa Senhora. Aí vem o mensageiro, está vendo? Está falando Nossa Senhora. Está vendo como a senhora não está convertida a nada? Boca suja. Gente, isso é um espinho na nossa carne. São coisas que estão impregnadas em nós. De vez em quando, nosso Deus. Mentira, você queria falar Nossa Senhora, você só inverteu o negócio. Vixe! Não falou Maria, mas fala. Gente, essas coisas, elas estão impregnadas em nós. Aí Paulo fala assim, eu orei a Deus, pedi, por 3 vezes eu pedi para Deus, arranque isso de mim. Aí o Senhor disse, a minha graça te basta. Gente, Deus Ele não quer, Ele não vai arrancar de você toda a situação, todas as suas lutas internas, porque são marcas e cicatrizes que foram impregnadas na nossa vida. Quando Ele diz, a minha graça te basta, Ele está dizendo assim, você pode lutar contra isso aí, eu já te perdoei por esse pecado, então se levanta e vamos caminhar. Porque se a gente não entender que o espinho na carne que habita em nós é o pecado à porta, querendo nos seduzir para voltarmos para lá, e se a gente continuar confundindo isso como pecado da nossa vida, nos afastando de Deus, a gente não vai ficar na igreja. Por que uma pessoa ela não consegue entrar na igreja? Porque ela se sente coagida. Ela se sente o quê? Julgada. E realmente ela é. Eu quero dizer uma coisa para você, querido. Jamais se torne um mensageiro de Satanás na vida das pessoas. Acusador. Hoje a igreja tem sido mais... Hoje o espinho na carne das pessoas tem sido a igreja. Acusando as pessoas. Acusando, jogando na cara o seu pecado. Isso tem que parar, isso tem que acabar, gente. Isso tem que acabar. O pastor Sérgio é porque ele é muito carismático, então ele aceita tudo. Não, eu aceito todos. Eu aceito a todos. A todos. A minha esposa tem muitos amigos homossexuais que são muito bem-vindos aqui sim. Só não estão, sabe por quê? Nós não vamos não, Mara, sabe por quê? Porque a gente já tentou ir e quando a gente entra na igreja, pronto. As pessoas já começam a nos julgar. Me fala qual a diferença tem o pecado do homossexualismo, da prostituição, do roubo, do adultério. Qual a diferença? Coloca numa balança justa, é todo mundo igual. Mas os homossexuais não herdarão o reino de Deus, como o mentiroso não vai herdar, como o ladrão não vai herdar. Gente, todo mundo é merecedor da oportunidade de se regenerar do seu pecado. Quer dizer que aquele que largou o álcool nunca teve vontade de voltar para o alcoolismo, não. Aquele momento de raiva assim, você passa em frente com a geladeira, com uma cerveja gelada, aliás, nesse calor tremendo, nunca deu vontade, não. Eu sou santo demais. Sou santo demais. Deus só não me arrebatou ainda porque eu tenho uma missão na terra. Mentira. Santificação é esse tempo que nós estamos enfrentando hoje, lutando contra o pecado. Então eu quero dizer para você que essa tentação que está na sua vida é um espinho na tua carne. E você precisa lutar contra isso. Agora, isso não vai te desqualificar da pessoa que você é em Cristo Jesus. Puxa a vida, o presbítero brigando com a esposa. Puxa o presbítero fazendo piadinha. Nosso pastor desse ambiente. A gente vai se tornando mensageiro de Satanás. Tem trabalho que nem o diabo não precisa fazer. A gente mesmo faz. A gente não, porque nesse lugar, eu abençoo esse lugar e digo que nesse lugar, jamais, ninguém se tornará o mensageiro de Satanás. Amém. Você chegar e dizer assim, Fernando, eu acho que esse pecado está na sua vida, você não quer ajuda, não. É diferente você apontar um pecado para você tirar a pessoa do que você ficar julgando. É muito difícil, é muito diferente. Gente, as pessoas estão enfrentando dificuldades tremendas para estar dentro da igreja, porque já chega a sociedade falando para elas que elas são o erro. Já chega ela mesma achando que é o erro. Agora, precisa da igreja apontar que ela é o erro? O que precisa, sabe o que é? É de pessoas que, como Isaías fez, como o presbítero ministrou muito bem,
creio que foi usado pelo Espírito Santo de forma magnífica. Pessoas que possam entrar na igreja, levantar as mãos e dizer assim: Senhor, o homossexualismo ainda está na minha vida, está sendo difícil e o diabo está me esbofeteando. O Senhor pode me ajudar a passar por essa situação? Me ajuda a rejeitar isso. Pessoas que reconheçam que ainda amam a pornografia, que ainda passam por lutas com a prostituição, que ainda tem vontade de voltar para os braços da amante, que ainda tem dificuldade de passar pelo problema, e que continuem de pé, sabendo que o pecado não tem poder na nossa vida, a não ser aquilo que nós damos. Agora, essa culpa que a igreja carrega, que as pessoas carregam, ela tem que saber entender que isso é um plano de Satanás para te tirar do centro da vontade de Deus. Nós precisamos reconhecer quem nós somos em Jesus Cristo. Nós precisamos saber que Jesus já pagou a nossa dívida. Nós não devemos nada para ninguém, nem para o diabo, nem para os homens. Nós não devemos mais nada para ninguém. Que nós somos sarados, nós somos curados pelo sangue de Jesus que é sobre nossa vida. Que nós somos remidos, nós somos comprados. Que nós somos santos, lutando contra o pecado. Nós somos pessoas que fomos separadas do pecado, lutando contra esse pecado que ainda habita em nós. Não dá vontade de xingar não, né, filho? Dá vontade de arrancar a cabeça das pessoas, ainda não. Gente, o próprio Deus diz assim, ó: irai-vos, mas não pequeis. Sabe o que ele está dizendo? Que o sentimento ainda habita dentro de nós, sim. Agora, o que nós vamos fazer com esse sentimento que é o problema? O que nós vamos fazer com isso que está em nós, que é o que importa para o Senhor. Ficar irado, ficar com raiva, sentir vontade, sentir desejo, isso é uma coisa que ninguém está livre de passar, gente. Ninguém está livre de passar. O pastor Alessandro está aqui quanto tempo sem mulher? 2 anos. Não passa luta na área sexual não, né, irmão? É santo demais. Não tem desejo sexual de jeito nenhum, não passa por luta. Gente, mentira! Não existe como se você é carne, você sente o desejo da carne. Tá vendo? Você não pode mais pastorear. Você não pode cuidar de vidas, porque você está com isso aí na tua cabeça. Gente, são lutas, são séculos. Por que falar de Jesus Cristo, que foi tentado pelo diabo? Eu gosto muito do livro de Lucas quando ele fala isso. Aquele detalhe é certinho, né? Aquele detalhe é certinho. Jesus foi tentado em várias áreas. Ele estava com fome. Então faz que essas pedras se tornem pão. Ele fazer pão. Depois ele podia pedir, dar ordem aos anjos dele, os anjos dele iam servi-lo antes da hora. Como assim o fizeram depois que ele passou pela prova. Os anjos o serviram. Se joga daqui para baixo. Você não é Deus? Filho do céu? Joga. Gente, são tentações que Jesus passou. Ele tinha possibilidade de errar? Tinha possibilidade de se perder? Claro que tinha. Senão não seria uma tentação. Assim como você e eu também temos possibilidade de errar. Agora, o erro não pode nos jogar fora na lata do lixo. Todos nós somos pecadores. Todos nós, em algum momento da nossa vida, temos a chance de ser desqualificado. Porque a gente pode cair no erro, pode cair no engano. Agora, isso não pode nos afastar da presença de Deus. Pelo contrário, é aí que a gente tem que ir para os pés de Jesus, pedir a sua graça e a sua misericórdia. Agora, de repente, gente, a gente tem passado por tanta luta interna, com esse maldito espinho na nossa carne, de situações que se levantam, querendo nos esbofetear, dizendo assim: tá vendo, você é imperfeito, tá vendo, você é pecador, você é imperfeito. E como diz o pastor Fernandinho, em uma de suas músicas, sou pecador sim, mas o sangue de Jesus me fez livre. Enquanto você não tiver consciência de que o sangue de Cristo te libertou, inclusive das acusações do diabo, a cadeia ainda vai estar na nossa vida. De repente você discute com a pessoa, né? Você vê a pessoa discutindo, ela perde totalmente a estribeira, dá aquele grito e te xinga. Primeira coisa que vem na nossa mente é o quê? Tá vendo? Se converteu é nada, está indo na igreja à toa. Tá gritando aí, tá falando um monte de palavrão. Fulano tá xingando ainda. Gente, olha, meu Deus, a língua, o trem difícil de controlar. Quando você menos viu,
Por isso que Deus, tantas vezes, Ele nos adverte, cuidado com a tua língua. Ele fala assim, olha, um homem ele pode dominar uma cidade inteira, mas a língua ele não domina. Agora a questão é, a gente se deixar ser acusado, e o outro problema é a gente acusar as pessoas. Gente, ninguém pode estar passando pela situação do outro. Eu não estou, pelo amor de Deus, eu não estou aqui fazendo apologia ao pecado. Pelo contrário, o que eu estou fazendo aqui hoje é dizendo para você que as tentações que você tem passado são coisas normais na vida de um ser humano. E que o que cabe a nós é o quê? Renunciarmos. O que cabe a nós é o quê? Rejeitarmos. O que cabe a nós é o quê? Lutarmos contra. Agora, esse sentimento é algo normal. É algo normal. Você acha que Jesus não sentiu fome? Você acha que Jesus não teve um momento da vida dele que ele queria jogar tudo pro ar? Me explica então aquela oração que ele faz. Nos últimos minutos, ali, antes de ser preso, que ele dizia assim, Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Qual a revelação desse texto então? Ele estava dizendo, Senhor, eu não quero morrer não estou a fim de morrer não. Não estou a fim de morrer, mas por obediência eu vou morrer. Mas pensa bem se a vontade que ele tinha não era de jogar tudo pro ar. Assim como muitos de nós ainda temos essa vontade. De falar assim, você quer saber o quê? Você quer saber de uma coisa, Fernando? Eu sou obrigado a passar por tanta dificuldade de servir a Deus. Senhor, passa de mim esse cálice. Nunca ninguém que falou não. Nunca passou na sua mente, não. De falar assim, quer saber de uma coisa? Esse negócio de diaconato, presbitério, pastor, cuidar de vida, eu estou fora, eu quero vazar fora. Gente, quantas vezes isso vem na nossa mente? Principalmente nas pessoas, quando a gente vai crescendo, né? A gente fala, quando eu for pastor, então essa história vai mudar. É aí que o negócio pega, meu querido. É aí que a bomba estoura na tua mão. Porque pastor, na mente, eu estava falando com o presbítero Marcelo, pastor não passa por tentação, pastor não passa por prova, pastor não precisa de dinheiro, pastor não precisa de oração, pastor é o cara. Mentira, mentira. Pastor é um homem limitado que sente medo, que é falho, tem dificuldade, passa por limitações, e o problema, que todo mundo aponta o dedo. Tem um monte de mensageiro de Satanás apontando o dedo, ninguém quer ajudar. Eu não estou falando aqui para você me sentir que eu acho coitadinho, não. Pelo contrário, estou dizendo para você que Deus ele nos coloca no mesmo nível. Quantas vezes eu falei, Senhor, tira de mim essa vontade, tira de mim essa tentação, aí eu dou de cara nesse texto. A minha graça te basta. Estou com você para te ajudar a passar por essa situação. Estou com você para te ajudar a sair dessa situação. Vamos embora, vamos caminhar, vamos em frente. Todo mundo passa por dificuldade. Quantas vezes essa semana você já pensou em desistir? Quantas vezes essa semana, talvez hoje, você já pensou, você quer saber, isso aqui não é para mim? Quantas vezes você já pensou em ir para a igreja, mas se sentiu acuado pelos teus próprios pecados, pelo teu próprio julgamento, pela tua própria consciência, por esse maldito espinho na carne que Satanás tem usado para esbofetear você e a mim? Sabe, é um tempo da igreja saber entender essas coisas. Por quê? Para quê? Para que seja livre desse monte de urubu carniceiro, desculpa essa expressão, porque acho que eu estou igual a Isaías, estou igual a Isaías, ai de mim que sou homem de lábios impuros, mas essa é a forma que eu vejo de pessoas que querem te dominar usando o teu pecado, usando a tua limitação, usando esse espinho que existe na tua carne. Gente, eu tenho uma irmã muito querida, infelizmente, ela se deixou novamente cair no homossexualismo. Mas quantas vezes ela estava passando dificuldade, a pessoa falava assim, isso aí é um espírito imundo que está dentro de você, é o diabo que está na sua vida. Aonde você abriu brecha? O que você viu? Sabe por que você está sentindo esses desejos? Porque você está em pecado, sua pecadora. A pessoa foi sendo tão acuada, que hoje ela não está mais nem bonita. Mentira, o diabo. Como se você é o templo do Espírito Santo, como é que pode o diabo estar na sua vida? Ele pode até te acusar e usar a boca de outros para te acusar. Mas essa vontade que tem em você não é que você está em pecado. Poxa, gente, é algo que ainda está muito vivo no reino espiritual dentro da sua vida. Ageu capítulo 1 diz o quê? Examinai os vossos caminhos.
Examine os vossos caminhos. Então por que isso está dentro de mim ainda? Examine os seus caminhos. Eu sempre falo para a Lohan e para alguns jovens. Não estou falando porque ela está passando por tentação, não. Eu estou prevenindo a pessoa. Porque às vezes isso acontece com a gente. Principalmente para a pessoa que foi muito namorador, né? Na juventude. Sempre lembra daquela pessoa que namorou. Sempre lembra de alguém lá no passado. Ah, será que isso é algo mal resolvido dentro de mim? Que realmente eu deveria ter me casado com ela? Gente, examinar os seus caminhos. Você teve um relacionamento com a pessoa. Só se você fosse uma pessoa demente, que te fosse arrancado o teu cérebro para você não se lembrar. Existem tentações, é uma lembrança, uma recordação que existe em você. Agora, isso não quer dizer que você está ligado a ela, que você precisa voltar com essa pessoa. Isso são setas do maligno. Por isso que eu vejo que Efésios manda que a gente coloque o capacete da salvação, a couraça da justiça, nos reveste de uma armadura. Para quê? Para a gente se livrar desse tipo de situação. Então eu vejo que existe uma acusação muito grande caindo sobre a igreja, aliás, que já vem há muitas décadas e séculos caindo sobre a igreja, de um jugo tão pesado, que é isso. Gente, não existe como carregar um fardo como esse. Não existe. Então o que eu preciso fazer? Me livrar desse fardo, sabendo que o pecado está à porta, sabendo que existe marcas nas nossas vidas, sabendo que o diabo vai tentar. Agora, existe uma diferença da consumação do pecado. O pecado consumado. E me perdoe a expressão, ainda que se consuma o pecado, Deus é Deus para perdoar se você se arrepender? Deus ele é Deus para perdoar. Quem somos nós para jogar as pessoas fora? Porque elas caíram no pecado mais uma vez? Caíram na dificuldade? Tem tanta gente enfrentando dificuldade e não consegue encontrar um ombro amigo. Por quê? Porque esse ombro na verdade só vai afagar ele também. Se você não tivesse feito isso, né? Tá vendo? Afaga, mas apontando a pessoa, incriminando a pessoa. O mundo não precisa disso não, gente. Ninguém precisa mais disso. Pode deixar que o diabo por si só já faz isso. Eu creio que a gente precisa entender. Nós precisamos entender. Nós precisamos entender o verdadeiro papel da igreja. E o verdadeiro papel de Cristo na nossa vida, que é nos ajudar a passar pelas dificuldades. Não adianta ficar orando para Deus arrancar as nossas vontades. Nós precisamos, sim, alimentar o nosso espírito, para que o nosso espírito seja mais forte que a nossa vontade, através da oração, através da meditação na palavra, através de um relacionamento com Deus. Mas olha só que interessante, quando Deus diz que existe uma luta entre a alma e o espírito, entre os nossos desejos carnais e aquilo que realmente o Senhor quer que nós façamos. E a gente fica assim, só achando que se de repente a carne se sobressair ao espírito, então nós estamos desqualificados. Quando na verdade a gente precisa de ajuda. Como eu posso passar pela dificuldade? Gente, o pastor está na igreja. O pastor, não estou falando de um irmão que chegou junto com você, ou alguém que ainda não, que tenha dificuldade. Mas o pastor e a liderança está aqui para quê? Para te ajudar a passar pela dificuldade. A palavra do Senhor diz assim: confessa os teus pecados e abandona eles, e você vai ser livre, você vai ser perdoado. Sabe o que ele quer dizer com isso? Que às vezes você precisa buscar ajuda. Sabe por que existe muita luta interna? Muita luta interna. Porque você está lutando sozinho. Gente, quantas pessoas, eu já vi isso, passando pela dificuldade da impotência sexual. Impotência sexual. E a pessoa associa isso a um pecado na vida dela, e ela não abre o coração para falar, quando na verdade era uma coisa tão simples. Algo tão simples. Como por exemplo, esses tempos eu estava conversando com um rapaz, e ele toma muito remédio para a pressão alta. Muito. E conversando assim com ele, conversa vai, conversa vem, de repente ele me falou uma coisa que me chamou a atenção. Ele falou assim: Sérgio, você sabia que remédio para pressão causa impotência? Eu falei: tá amarrado, irmão. Tá repreendido isso aí, oxe. Ele falou: não, tô te falando. Se você tomar um remédio muito forte, mais do que aquilo que você precisa, ele vai, não é impotência, mas o teu corpo vai relaxando tanto, você vai se tornando impotente. Eu
Eu falei, e você deixou eu pegar um remédio mais forte? Aí eu peguei o seu Flávio e falei assim, vamos lá rapidinho, médico, que eu preciso pegar o remédio. Eu peguei o mais fraco de novo. Aí o seu Flávio falou, mas você pegou o mais fraco para fazer efeito? Eu falei, não estou nem aí pro efeito. Mas de repente, quantas pessoas passam por essa situação e não tem coragem de buscar ajuda? E é algo tão simples, porque estão afundados dentro do remédio da pressão alta. Você entende como às vezes é fácil lidar com algumas dificuldades da nossa vida? Mas Satanás fica esbofeteando, não é nada, porque sabe por que você está impotente agora, seu pecador maldito e miserável? Porque lá no passado, antes de você se converter, você se envolveu com muita prostituta, com muito homossexualismo, com muita imoralidade, e agora você está colhendo o fruto. E a pessoa vai, né, com medo de falar assim, poxa pastor, eu me envolvi muito com isso, e agora eu estou colhendo. Aí o pastor fala, para de tomar esse remédio forte, meu querido. Ou então a gente ora e está tudo certo. E a pessoa vive uma vida nesse sentido, sendo esbofeteado pelo maligno. Às vezes, lá no passado, quantas pessoas já conversei, Marcelo, que foram obreiros tremendos, muito usados por Deus, erraram, caíram no adultério, foram excluídos da igreja, e hoje elas falam assim, mas vamos voltar para quê? Para que eu vou voltar? Porque Deus te ama e me expulsou, elas associam a expulsão a Deus. Deus nunca fez isso. Deus nunca fez isso. Quando na verdade Deus devia estar bradando lá de cima, ajuda ele, estende a mão para ele, ajuda ele a passar por essa dificuldade, eu morri por isso. E a pessoa vai se sentindo que o agir dela está fora da igreja. Quantas situações que acontecem na nossa vida e a gente vai dando lugar para o diabo agir. Sabe, essa acusação que existe sobre a igreja, ela tem que parar, ela tem que cessar. Esse jugo, esse fardo, esse espinho na carne, que tem sido mensageiro de Satanás, ele tem que ser confrontado. Já que não pode ser arrancado, ele precisa ser confrontado. E confrontado de pé. Nada mais de ficar se arrastando na fé por causa desse maldito espinho na carne. Está na hora de confrontar isso. Se levantando contra. Se levantando em fé. Se posicionando de uma forma diferente. Sabendo que existe sim uma tentação na tua vida e na minha vida, mas nós precisamos nos levantar e falar assim, aqui não. Gente, quando eu deixei de beber, eu nunca mais coloquei uma gota de álcool na boca. Porque você se tornou crente? Não, porque eu estava no alcoolismo. Eu bebia, eu ficava extremamente alterado. Gente, eu ficava muito bravo. Quando eu bebia. Enfrentava a morte de olho fechado sem problema nenhum. E aquilo estava me fazendo mal. Parei de beber. E várias vezes eu senti vontade. Só que sempre me posicionei contra. Sabe por quê? Porque assim, eu entendi. Sem meditar nesse texto. Sem procurar. Porque sempre que eu li esse texto eu procurava uma resposta. Mas a resposta já estava dentro de mim. A resposta já existia dentro de mim. Existe um espinho na minha carne e na tua carne. E não é enfermidade. Não é enfermidade. São as nossas vontades, os nossos desejos, a nossa raiz de pecado que existe ainda dentro de nós. Que nos esbofeteia sempre dizendo assim, tá vendo? Você é imperfeito, você é pecador. Se você está passando por isso porque você está em pecado, não. Nós estamos passando por muita luta dentro de nós. Porque existe em nós uma raiz chamada humanidade. Somos humanos, somos imperfeitos, somos humanos e de uma natureza caída. Essa natureza está caída, entregue ao pecado. Agora, nós que recebemos Jesus como nosso Senhor e Salvador, nós que temos a palavra ao nosso lado, precisamos buscar na palavra força e no Espírito Santo de Deus que habita dentro de nós para nos ajudar a vencer essas limitações. O pecado habita na nossa carne, mas em nós, o nosso espírito, habita o Espírito Santo de Deus. É o próprio Deus que habita em nós. A gente precisa buscar força para sairmos dessa situação. Então, quando o diabo vem te acusar, está sentindo vontade de gritar com o teu marido? Está vendo? Não está convertida não, barraqueira. Ah, você está pensando naquele camarada lá no teu passado? Está vendo? Era para você ter casado com ele.
Ah, você está brigando, está xingando ainda, está vendo, boca suja? Mentira que você é convertido. Gente, isso é mensageiro de Satanás. Isso é mensageiro do diabo. E ele tem que ser confrontado. Posicionamento. Posicionamento. A Bíblia diz assim: resiste às tentações e não dê lugar ao diabo. Não dê lugar ao diabo. Ou seja, se você estiver resistindo às tentações, o diabo não está na tua vida. Ele vai estar na tua vida quando? A partir do momento que você ceder à tentação. Que eu creio de todo o meu coração, eu profetizo, eu abençoo a igreja para que jamais venha ceder às tentações. Sabe, aquela vontade, aquele desejo, busque em Deus. Como a pastora sempre fala, vai orar. Você já está desse jeito aí, vai orar. E a gente vai orar, não é que o negócio funciona? Porque a gente preenche, sabe, o vazio que o pecado quer preencher. Mas nada mais de ficar andando por aí se acusando, se sentindo indigno de estar na casa do Senhor. Ah, quando eu deixar esse pecado, aí eu vou para casa.